Olá, seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Matheus Coelho, eu sou psicólogo clínico e hoje eu venho conversar com você sobre uma técnica para você aprender a lidar com seus pensamentos intrusivos e também imaginar que o pior sempre vai acontecer. Se você tem interesse nesse assunto, fique até o final do vídeo para você acompanhar minha linha de raciocínio. E, inclusive, no final do vídeo eu vou te indicar um dos melhores livros para você aprender a lidar com seus próprios pensamentos. Mas antes, um pedido, se você é novo aqui no canal, se inscreve aqui no meu canal para que você possa receber as notificações do YouTube dos próximos vídeos. Além disso, ative o sininho, pois assim você recebe uma notificação no celular de que o vídeo acabou de subir. E se você gostar, até o final, deixa aqui um like, pois assim o YouTube consegue divulgar esse mesmo vídeo para outras pessoas aprenderem sobre esse conteúdo, que eu espero, sinceramente, que faça muito sentido para você. Vamos lá, falando sobre pensamentos negativos, esses pensamentos que surgem na nossa cabeça que a gente não tem controle. A primeira coisa que eu preciso que você entenda, antes de eu te explicar a técnica para você aplicar e melhorar a sua relação, pensamentos nem sempre são verdades, ou seja, eles são opiniões, eles são imagens, eles são reflexos do que você aprendeu e na maioria das vezes eu estou colocando a gente porque inclusive eu também, a gente vê o mundo de uma maneira distorcida, não da maneira que ele é, mas da maneira que nós somos. E às vezes a gente passou por um período crítico, ou algum trauma no passado, ou a nossa crença foi sendo formulada de forma distorcida pelos nossos cuidadores, pelos nossos pais. Por isso a gente pode sofrer por causa do passado. O passado influencia a maneira que nós enxergamos o nosso futuro, o nosso presente também. Então eu quero que você entenda que pensamentos nem sempre são verdades. Eles devem ser questionados. Ou seja, se eu penso que amanhã eu vou passar mal, isso não significa que vai acontecer. Isso é apenas um pensamento. E o pensamento ele é só uma parte de mim. Eu sou muito maior do que ele. Então, pensamentos também não são julgamentos e não são a realidade. Se você começar a entender isso, ou seja, eu estou pensando que eu vou ir mal na prova, isso não significa que você vai mal na prova. O que significa que você vai mal na prova é se você não estudar e se você não se preparar para o dia. Mas se os seus comportamentos forem coerentes com a prova, por exemplo, eu vou estudar as matérias, eu vou fazer o simulado, eu vou fazer a prova com um amigo, eu vou pedir uma supervisão, uma revisão, um professor que entende daquela matéria, a chance de você ir muito bem na prova é alta. Então percebe que o seu pensamento não reflete a sua realidade? E esse é o primeiro ponto que eu gostaria que você entendesse. Pensamentos nem sempre são verdades. Segunda coisa, você não tem que tentar controlar os pensamentos negativos. Ai, Matheus, como que eu faço para controlar esses pensamentos para eu parar de sofrer? Você não deve controlar, porque pensamentos eles são semelhantes à nossa sombra. Aonde a gente anda, ali está. Pensamentos, aonde você estiver, ali ele também estará. Seja ele positivo, negativo, intrusivo, automático, coisas que a gente fala na psicologia, que é automático quando surge sem você querer. Você não vai conseguir. O objetivo é você desenvolver uma flexibilidade, ou seja, você está vivendo o seu dia de forma satisfatória, eficaz, feliz, independente dos pensamentos que você tem. Então você está trabalhando, vem um pensamento de dúvida, esse pensamento não te escraviza e ele não te aprisiona a ponto de você parar de viver. Entendendo esses dois pontos super importantes de como a gente precisa lidar com os pensamentos, agora eu te explico a técnica. Na verdade é um modelo que você precisa seguir e você vai adequar de acordo com o seu estilo de vida e eu espero que faça muito sentido para você. Essa técnica ela é baseada em 3 partes. A primeira parte você precisa observar. A segunda parte você precisa aceitar sem julgar. E a terceira parte você precisa agir. Vamos lá, eu vou explicar uma por uma. A primeira parte aqui é observar. Todo o processo, sobretudo se você está sofrendo com seus pensamentos, o seu principal desafio é você criar uma capacidade de se observar. É como se você ficasse na terceira pessoa, ou seja, aqui, e você olhasse para você. O que está passando na cabeça do Mateus? Ou o que está passando na cabeça do João? O que está passando na cabeça da Maria, do Pedro, do José? Você precisa refletir o que está passando na sua cabeça. É como se você saísse de você e percebesse. É daí que surge o primeiro passo para você aprender a lidar com seus pensamentos. Por quê? Essa é uma capacidade de autoobservação. Inclusive, é uma das primeiras habilidades que eu ensino meus pacientes quando eles me procuram no consultório. Eu quero que você observe o que está acontecendo na sua cabeça.
O que você está sentindo? O que você está pensando? Onde você está pensando? Por que você pensa isso? Quando você começa a refletir o que você pensa, você começa a determinar o que você sente e também por que você se comporta da forma que você se comporta. Então, a dica complementar aqui para você começar a observar escreva tudo que você está pensando, sobretudo aquilo que te faz sofrer. Porque às vezes a gente não consegue se observar, porque isso é treino, isso é prática. Mas se você começa a registrar isso num diário, registrar isso num papel, ou até mesmo num bloco de nota do celular, registra, eu estou tendo um pensamento de que eu vou mal na prova. Eu estou tendo um pensamento que se eu sair de casa eu vou passar mal. Eu estou tendo um pensamento que ao minha filha sair de casa, ela vai morrer. Eu estou tendo um pensamento de que eu não vou conseguir fazer a apresentação em público, as pessoas vão rir de mim. Comece a escrever isso. E quando você escreve, você consegue olhar para isso já te dá mais clareza, inclusive isso já te dá mais bem-estar. Então, eu quero que você comece a observar. Depois de observar, agora o seu objetivo é aceitar sem julgar. O que é aceitar? É você receber o julgamento sem ficar lutando com ele. Isso daqui de fato pode mudar a sua vida. Observe comigo, numa guerra, não fica um lutando contra o outro. O que sai da guerra? Saem pessoas feridas. Saem sofrimentos, angústia, tristeza e guerra, luta. Por quê? Porque um está guerreando contra o outro. Quando você, essa voz que tem na sua cabeça, guerreia ou luta, gera com seus pensamentos, gera sofrimento em você. Então eu quero que você pare de guerrear com você mesmo, eu quero que você pare de lutar com você mesmo e comece a aceitar esses pensamentos. Ah, Matheus, mas como que eu vou aceitar? O pensamento ele é ruim, o pensamento ele é pesado, eu não concordo com ele. Ok, é isso mesmo. No início pode parecer difícil, mas eu preciso que você faça até que você tenha domínio dessa técnica. Então, quando você receber um pensamento, agora eu quero que você converse com o seu pensamento. E vai ser assim, você vai usar a sentença. Eu tenho um pensamento que. Toda vez que você estiver pensando, você vai usar eu tenho um pensamento que. Por exemplo, vamos supor que eu recebi um convite para fazer uma apresentação em público no meu trabalho, ou do meu TCC, ou uma apresentação na minha igreja, e aí eu acredito, ai meu Deus, eu não dou conta. Eu não sei se eu sou bom o suficiente, se eu domino esse assunto. Então, agora, todos esses pensamentos vieram na sua cabeça, mas você vai usar eu tenho um pensamento que. Então ficaria mais ou menos assim. Eu recebo um convite para fazer uma apresentação e eu falaria, eu tenho um pensamento de que eu não vou conseguir fazer a apresentação. Eu tenho um pensamento de que eu não estou preparado o suficiente para fazer uma boa apresentação. Eu tenho um pensamento de que talvez as pessoas não vão gostar do que eu vou falar. Percebe que fazendo isso, você separa você dos seus pensamentos? E aqui há um princípio muito importante. Você não é o que você pensa. O que acontece? Por que as pessoas sofrem com o pensamento? Porque elas acreditam que são uma identidade. Aquilo que ela pensa, de fato, é aquilo que eu sou. Se eu penso que eu não vou conseguir, logo eu não vou conseguir. Se eu penso que eu vou passar mal amanhã, então quer dizer que eu vou passar mal amanhã. Meu corpo está me avisando. Se eu acredito que eu não sou suficiente, de fato, eu não devo ser suficiente. Ou seja, o pensamento ele se atrela à identidade da pessoa. E a sua liberdade começa quando você entende que você não é seus pensamentos. Você é o que você faz com seus pensamentos. Então, entendendo isso, você recebeu uma apresentação em público, você fala, eu tenho um pensamento que... E aí você tá aqui, o pensamento, e você tá aqui. Agora a questão é, como que você pode se preparar para você enfrentar o seu pensamento, que é o terceiro passo. Nós observamos, agora você aceitou sem julgar, você não está lutando, você recebeu ele sem julgamento, você pode até conversar com ele falando assim, nossa, olá, obrigado pensamento por me avisar, mas eu não quero pensar nele agora. Olá pensamento, obrigado por me trazer esse recado, esse aviso, essa opinião, mas eu não concordo com você, pode ir embora por favor. Essa conversa, como se estivesse conversando com uma terceira pessoa, traz muitos benefícios de acordo com pesquisas. Eu espero que funcione com você também. E a última parte é você agir, apesar da ansiedade. É aqui que entra a flexibilidade psicológica, ou seja, você age independente dos seus pensamentos. Então, por exemplo, você recebeu um convite para fazer uma apresentação em público, você recebeu uma crítica e aí surgem pensamentos negativos, você recebeu um convite para fazer algo novo que você não estava esperando, vieram pensamentos. Você primeiro recebeu, deixou os pensamentos ir. Agora o que você pode fazer
para que você se sinta uma pessoa melhor e não precise pensar nos seus pensamentos. Por exemplo, se eu estou pensando numa prova, o que eu posso fazer? Veio um pensamento, você não vai bem na prova, você não vai passar, a sua mãe, seu pai, seu namorado, seu noivo vão falar que você não é competente. Então eu falo assim, nossa, eu tenho um pensamento de que se eu não passar na prova, as pessoas não vão gostar de mim. Mas eu não quero pensar nesse pensamento agora, deixei o pensamento embora. Agora a terceira parte, o que eu posso fazer é ação. Olha, para eu ir bem na prova, eu posso estudar tantas horas por dia, eu posso revisar o que eu já estudei, eu posso fazer um simulado a mais no final de semana, eu posso fazer um cursinho a mais, eu posso contratar um professor para vir na minha casa para refletir comigo e me analisar as minhas capacidades, se eu estou pronto para fazer a prova, fazer o Enem, fazer o concurso e afins. Ou seja, quando eu foco naquilo que de fato eu posso fazer, eu tenho a capacidade de parar de sofrer com os pensamentos e fazer de fato o que está no meu controle. Esse é um princípio do estoicismo. A gente foca naquilo que a gente tem controle. E quando a gente foca no que temos controle, a gente tem uma saúde mental maior. Para quem não sabe, estoicismo é uma filosofia, tá? Uma filosofia que traz diversos ensinamentos de como a gente pode lidar melhor com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos também. Então, essa ação, ela é muito importante. Independente do que seu pensamento está fazendo você sofrer, vamos supor, deixa eu citar outro exemplo muito comum dos meus seguidores, é falar assim, Mateus, eu tenho um pensamento que talvez a minha filha vai sair de casa e vai passar mal. Eu tenho um pensamento que eu vou sair de casa e vou passar mal. Então vamos seguir a técnica. Primeiro, você vai observar. Então você tem que sair de si e observar por que você está sentindo isso. Onde, quando. Será que você tem sempre esse pensamento de que você vai sair, sua filha vai sair? Isso acontece à noite? Essa observação é importante. É o primeiro passo, na verdade. Segundo passo é você aceitar. Então você não vai ficar lutando. Ai não, por que eu estou sentindo esse pensamento de novo? Por que eu estou pensando isso? Eu não quero, eu devo ter algum problema, eu vou perder meu controle, eu nunca vou ser saudável, eu sou uma pessoa ruim mesmo. Percebe? Estou lutando. Quanto mais eu luto, mais sofrimento eu tenho. Então agora eu recebo sem julgar. E eu falo assim, eu tenho o pensamento de que minha filha vai sair e vai passar mal. Eu tenho um pensamento de que eu vou sair e vai passar mal. Mas eu não quero pensar nisso agora. Deixa ele embora. Terceiro, ação. Você agir independente do pensamento. Agora reflita comigo. Qual a probabilidade que a sua filha vai sair e ela vai passar mal? Mesmo que você fale que é alta, porque você está acreditando que é, se eu perguntar, vamos supor que a sua filha saiu durante o ano 100 vezes. Quantas vezes ela passou mal? Eu tenho certeza que você não vai falar mais de 10 vezes, a não ser que seja um caso esporádico ou uma exceção de que sua filha tenha algum problema de saúde e tenha risco de passar mal sozinha. Do contrário, ela não vai passar mal na rua. Então, quando você começa a agir independente dos seus pensamentos, você começa a focar no seu controle, no que você tem controle, e você para de sofrer com a sua ansiedade. Eu espero profundamente que essa técnica aqui possa fazer você melhorar a sua relação com você mesmo. Ah, Mateus, você falou que indicaria um livro. Qual livro para eu entender como funcionam os pensamentos? Eu gostaria de indicar 2 livros do mesmo autor, que é o Eckhart Tolle. Ele tem um livro que chama O Despertar de uma Nova Consciência, e o segundo livro, O Novo Mundo. É um novo mundo, não é um novo mundo. Ele fala muito do processo de você entender que você não é o que você pensa, que você é diferente, você é uma consciência, e o pensamento ele apenas faz parte de você, ele não é você, mas ele também te ensina a lidar com pensamentos negativos, catastróficos, pensamentos que te fazem sofrer. Mas essa técnica, de fato, se você aplicar, pode melhorar a sua relação com você mesmo. Se fez sentido para você, lembra do like? Deixa aqui um like para eu saber que você curtiu e para o YouTube também divulgar para mais pessoas, para que esse conteúdo chegue, porque quando você dá um like, o YouTube entende, opa, ele gostou, eu vou divulgar para outras pessoas também. E assim esse conteúdo consegue ajudar mais pessoas. Esse é o meu objetivo em gravar, levar mais saúde mental para o máximo de pessoas possíveis. E por fim, manda esse vídeo aqui para um amigo, talvez tenha algum amigo seu que é muito ansioso, ou que ele está com pensamentos catastróficos de que não vai conseguir fazer as coisas, não vai conseguir realizar seus sonhos. Isso aqui pode melhorar a vida dele, tá bom? Eu espero que tenha feito sentido para você. Fica aqui um abraço e tchau, tchau.